Oi gente, tudo bom com vocês? Meu nome é Daiane e no vídeo de hoje eu vou contar para vocês a minha experiência com o hipertireoidismo e também com o hipotireoidismo. É isso mesmo que você ouviu, tive os dois. E eu vou mostrar para vocês aqui tudo que eu senti nos dois para vocês terem uma ideia. Os sintomas que eu tive iniciais foram suor excessivo, calor excessivo, coração acelerado, cansaço muito grande, dor nas costas que só aliviava quando eu ficava deitada. Um sintoma que eu tive que não é característico do hipertireoidismo, mas eu tive em excesso, foi ânsia de vômito e vômito. Eu cheguei a vomitar 5 vezes no mesmo dia, simplesmente nada parava no meu estômago. Comendo saudável ou não, não funcionava e eu vomitava tudo que eu comia. No vídeo anterior que eu gravei e postei aqui no canal, eu falei sobre o meu processo de emagrecimento. Foi na mesma época. Assim que eu terminei meu processo de emagrecimento, que eu tinha emagrecido os 24 quilos, eu tive o início dessa doença no final do meu emagrecimento. Então, como que eu descobri? Primeiro, eu achei uma coisa muito estranha, que foi esses sintomas, né? Que foram aparecendo aos poucos, não foi tudo de uma vez. Mas quando eu tava vomitando, eu tava sentindo tudo junto. Então, parecia que eu ia morrer naquela época. Eu não tinha muito apoio de familiares, de amigos. Eu tava praticamente sozinha em outro estado, né, do país que eu não conhecia. Eu tentei ir fazer o meu cadastro no SUS lá pra fazer o acompanhamento e tentar descobrir o que era, que até então eu não sabia. Tinha suspeita de H. pylori, aí me pediram, né, exame de estômago e tudo, mas tudo isso foi no particular, que eu tive que pagar, porque simplesmente não consegui fazer o cadastro no SUS lá, era mal burocrático, nem o pessoal do postinho sabia como que fazia, então eu desisti. E comecei a pagar particular, mesmo sem condições, porque eu sempre usei o SUS, né? E aí comecei a pagar o particular, porque era uma coisa que eu não estava conseguindo viver. Um outro sintoma que eu tive também foi uma alteração no meu olho, que só no olho esquerdo ele arregalou para fora e o direito não. Porque se tivesse sido os dois, eu acho que não ia dar para perceber tanto. Então ficava muita diferença de um olho para outro, um arregalado e o outro normal. Pensa nessa bola do meu olho bem para fora. Eu vou colocar uma foto aqui para vocês verem. E foi assim que eu fiquei no início da doença. Então, quando eu vi que não ia ter como fazer esse acompanhamento no postinho lá no SUS, eu fui pro particular, passei no clínico, ele me pediu exames básicos de sangue e me pediu uma endoscopia que foi mais de R$ 300 para fazer. Gente, foi o caos, porque eu não tinha, eu tava indo a trabalho para um outro estado com dinheiro limitado, assim, né? E as coisas não estavam dando certo nesse trabalho e eu fiquei doente. E não tinha dinheiro praticamente para pagar os exames básicos para tentar descobrir o que eu tinha. E o SUS lá não estava funcionando. Tinha só UPA lá, mas era para emergência, eles quase não fazem nada ali, só para você tomar um remedinho e ir embora, né? E aí eu fiz o exame da endoscopia, não deu nada, estavam suspeitando de H. pylori, alguma bactéria no estômago por causa da questão do vômito, né, que não é comum dessa doença, do hipertireoidismo. E aí com essa dificuldade toda, eu resolvi vir embora para São Paulo de volta, né, para tentar fazer meu tratamento e também por outros motivos. Aí pediram, né, os exames de sangue e foi descoberto. Isso levou 3 meses para eu descobrir o que eu tinha. Enquanto isso eu tava vomitando que nem uma doida, me passaram remédio para enjoo, para sublingual, funcionava só esse, mas eu tinha que, assim que me desse ânsia, eu tinha que colocar, senão não dava tempo também e eu vomitava de um jeito. Esse era o pior sintoma para mim, todo o resto eu aguentei de boa, mas e a parte do olho também, porque tem um negócio da estética ali que me incomodava bastante. E as pessoas te encaram muito porque você é diferente do normal. Aí conseguiram ver lá em Belo Horizonte mesmo que eu tava com a dosagem errada, depois de pedir mais alguns exames, né? E essa dosagem errada, ela tava no mínimo, então ela não tava fazendo nem cosquinha no meu organismo, que tava muito, muito desregulado. Tava muito alto as coisas lá, tudo totalmente fora do normal. Aí vim com essa dosagem mínima, ela deu uma ajuda ali para controlar alguns sintomas de enjoo, né? Mas os outros eu ainda continuava sentindo. E aí aqui em São Paulo eu fui num médico particular, que era já especialista em endócrino, ele me passou uma outra dosagem. E aí eu fiquei em dúvida, não façam isso,
de ficar perguntando para muita gente, mas o SUS realmente me deixou insegura, porque o comum parece que a mais comum é o hipotireoidismo e não o hiper. Então, quando eu cheguei no SUS, a médica achava que eu tava falando de hipo e não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? É totalmente inverso. E aí ela viu que não, que era o hiper e me passou a dosagem do Tapazol lá, né? E eu passei no particular para ter uma segunda opinião, ele me falou uma dosagem totalmente diferente. E aí eu fiquei em dúvida e não quis mais fazer o tratamento. Eu simplesmente abandonei, porque eu fiquei com raiva, eu já tinha gastado muito dinheiro com o médico, coisa que eu não podia, coisa que eu não tinha condições ali naquela época, mas eu tinha umas economias e foi tudo embora aí com coisa de médico. E aí, nesse ponto de eu ter desistido do tratamento, eu comecei a trabalhar numa empresa aqui em São Paulo, né? E eu comecei a passar muito mal e os vômitos voltaram muito forte. E aí, de novo, eu tive que voltar no endócrino. Aí eu fui num outro médico, que era mais próximo ali da região de onde eu trabalhava, e consegui encontrar uma médica que me deu uma luz, que explicou tudo sobre a doença, como que seria o tratamento, tudo que poderia acontecer, né? E ela me explicou que se a gente acertasse a dosagem e por um tempo ali de 18 meses ela falou que podia ser antes, podia ser um pouco depois, mas depois desses 18 meses de tratamento era possível que eu entrasse em remissão. Remissão é quando a doença ela fica dormindo ali no seu organismo. Ela não vai te dar nenhum problema, mas ela tá ali com você, porque no meu caso é o hipertireoidismo, doença de Graves, essa parte do olho, é essa parte do Graves, né, que o olho sai pra fora. E é uma doença autoimune, a minha. Então, eu ia ter que conviver com isso o resto da minha vida. Mas quando a médica me falou que tinha essa opção de remissão, eu fiz de tudo possível para seguir o tratamento à risca. E aí esse, junto com o anticoncepcional, era religiosamente, tomava os dois ali de manhã, que não tinha problema esse de tomar junto com outros remédios, né? E aí eu tomava e fiquei ali fazendo o tratamento, passou 18 meses, sempre voltando de 3 em 3 meses, então lá sim é dinheiro, né, gente? Não é fácil quem tem doença assim que tem que fazer acompanhamento, porque sempre vai ter que pagar consulta, retorno é só um. Aí essa médica, que era muito boa, ela saiu do doutor consulta, que era onde eu me consultava. E eu tive que mudar de médica, mas eu continuei no doutor consulta. E peguei uma médica muito boa também, depois dela, a Marcela. E aí eu continuei o tratamento com ela. A gente tentou tirar o remédio em um momento, e aí não deu certo, eu voltei tudo de novo. E aí tentamos mais uma vez, não deu certo também. E aí a gente foi aos poucos, em vez de tirar o remédio rápido, a gente foi tirando aos poucos. E aí eu entrei em remissão. A remissão é quando a doença fica adormecida ali no seu organismo e não te dá nenhum sintoma. É como se você não tivesse nada. Só que ela pode voltar, né? E aí eu achei que nessa parte de remissão, que eu tava muito feliz, não ia voltar mais. E uns 3 meses depois que tinha cortado o remédio, né, nessa remissão, cortou o remédio porque eu entrei em remissão. Aí eu achei que tinha acabado, né, toda essa novela, só que não. Aí o que aconteceu? Eu comecei a passar mal, voltei com a médica, ela falou, olha, Daiane, você já tá com 3 anos de tratamento com Tapazol. O Tapazol, ele é tóxico e ele não pode ser levado por mais tempo que isso. A gente já tá mais do que deveria. E, infelizmente, a gente vai ter que fazer o tratamento da sua tireoide com a iodoterapia. E o que é a iodoterapia? Ela é um líquido que você toma, ele é radioativo, o iodo. Esse iodo tem no nosso sal de cozinha, tá? Pra vocês entenderem. Só que é uma concentração muito forte. E aí você faz uma dieta sem iodo antes, porque quando você tomar o iodo, o seu organismo ele vai sugar aquele iodo como se fosse o fim do mundo. E normalmente o que vai sugar esse iodo é a própria tireoide. E aí nesse processo dela sugar o iodo destrói a tireoide ou parte dela. No meu caso, foi parte dela. E aí a pessoa que tem hipertireoidismo, com o tempo, depois de fazer esse tratamento da iodoterapia, que é só tomar um copinho com o líquido, não tem gosto de nada. E aí
Depois que você toma esse líquido, a tireoide vai se destruindo, né, tipo, lentamente. E a parte da tireoide que tá produzindo mais do que deveria, começa a não produzir. E aí pode ser que seja zero, né, quando destrói a tireoide inteira, ou seja ali um meio termo. Depois de alguns meses, acho que 1 ou 2 meses, eu já entrei no hipotireoidismo, que é o inverso do que eu tinha. E aí eu comecei a ter uns sintomas totalmente diferentes do hiper que eu conhecia, que apesar de ser muito ruim, eu já estava acostumada e já sabia o que era. E no hipo eu comecei a sentir coisas diferentes que eu não sabia e comecei a entrar em desespero. E aí eu cheguei na médica, ela ficou muito surpresa, porque ela falou que eu sinto muito as coisas do meu corpo de uma forma que não é comum os pacientes dela sentirem. Tipo, as coisas que mudam no meu organismo, acho que até por causa dessa doença que eu tive, eu fico em estado de alerta e já sei que não é normal do meu corpo, né? Então eu comecei a sentir os sintomas de muito frio, e aí eu comecei a sentir também uns sintomas depressivos, bem tensos, assim, uns pensamentos bem zoados, digamos assim, né? E eu até anotei num papel aqui, deixa eu pegar pra vocês verem. Não, sério, gente, depois do ICO eu vi que o hiper é tudo ruim no final das contas, né? Mas eu fiquei assustada, porque me deu muita dor na nuca, nossa, nem lembrava disso. Minha pressão subia muito, mas a gente já tinha feito exames pra saber se eu tinha pressão alta e tinha dado negativo. E aí eu tinha um sentimento muito grande de vazio, de que não tinha ninguém, que ninguém ia me ajudar com nada que eu tivesse, que eu tava sozinha no mundo, que eu tinha que me virar. Aí a dificuldade para emagrecer, que assim, eu emagreci os 24 quilos, né? Depois que eu descobri o hipertireoidismo. Na verdade, eu já estava em processo de emagrecimento e no final eu descobri a doença, né? E aí eu tinha emagrecido, engordei com esse processo de tentar acertar a dose do remédio, né? Tanto do Tapazol no início, quanto depois, quando eu fui pro hipotireoidismo, a gente tinha que acertar a dose do Puran também. E aí nesse período eu comecei a ter esses sintomas bem graves, assim, né? Eu tinha vontade de sumir, uma sensação de morte, pressão alta, tava surtando no trabalho porque não tinha paciência para mais nada. Então, assim, parecia que eu ia explodir. Esses sintomas do hipotireoidismo e de um frio que tava calor e eu tava de blusa de frio. E aí, depois que a gente acertou a dose, né, do Puran, que é o T4, né, o hormônio da tireoide, ficou tudo bem. Passei algumas vezes com a médica, a gente aumentou a dose, depois reduziu e fiquei com a dose de 75 agora, que estabilizou. Aí agora eu sinto que o meu organismo tá normal, assim, tipo, não tem nenhum sintoma nem de hiper, né, porque já se foi hiper, e de hipo também não tem. Tomo meu remédio em jejum, todos os dias religiosamente, né, e eu tenho que aguardar um tempinho para eu tomar meus outros remédios, que no caso é o anticoncepcional, que não pode tomar junto, porque o hormônio ele tem uma dificuldade ali de ser absorvido pelo organismo, então por esse motivo ele tem que ser tomado sozinho e em jejum. Aí alguns médicos indicam 20 minutos, que foi o caso da minha. Eu vi casos que o médico pede 1 hora, pede 2 horas, enfim. Isso você vai acordar com o seu médico, mas eu sigo o que ela me passou e não tem nenhum problema com isso. Porque nos exames vai apontar, se o seu organismo não estiver absorvendo o hormônio ali para equilibrar as coisas, vai apontar nos exames e aí o seu médico, sua médica vai falar o que você tem que fazer. O meu organismo, que era muito acelerado, começou a ser lento. Então eu tinha que fazer muito mais para queimar calorias e comer muito menos. E nisso o que eu costumava perder em um mês, que era no mínimo 4 quilos, eu passei a perder 2 quilos com muito esforço fazendo dieta. E aí que inclusive essa dieta que eu tô fazendo agora, a dieta flexível, reeducação alimentar, como vocês acharem melhor chamar, mas é uma dieta simples que eu vou contando as calorias. E agora que a minha dose do remédio já tá normal, eu tô conseguindo emagrecer da forma que eu costumava emagrecer antes, né?
Então, se você tiver interesse de acompanhar como que está sendo o meu emagrecimento agora, tendo hipotireoidismo estabilizado, é só acompanhar os vídeos aqui do canal. É uma alimentação saudável, que você pode comer tudo que você quiser, sem restrições, né? Porque, como vocês sabem, e eu disse no vídeo de emagrecimento, eu tive compulsão alimentar, então eu prefiro não fazer dietas muito restritivas, porque isso me gera compulsão alimentar e eu não quero mais passar por isso. E na época que eu descobri o hipertireoidismo, eu não achei muitas coisas na internet sobre isso. O pessoal fala mais sobre hipo, parece que o hipo é o que mais acontece com as mulheres, que é essa parte do metabolismo fica lento, né? E eu tô gravando esse vídeo aqui para ajudar as pessoas que descobriram a doença, que estão assustadas com os sintomas. Mantenham a calma, confiem no médico de vocês, confiem no tratamento e tenham paciência. É difícil falar isso porque você não tem controle sobre a parte da doença, quando que vai ficar bom, quando que vai ficar ruim. E a única coisa que resta pra gente é ter paciência. É uma coisa que eu não tive, mas se eu pudesse voltar atrás, eu teria tido mais paciência, porque eu me estressei muito durante tudo isso. É estressante, porque quando você acha que vai, não vai, enfim, não tá no nosso controle. Mas eu espero que esse vídeo tenha ajudado as pessoas que têm essa doença, que acabaram de descobrir, que eu tenha dado um pouco de informação, apesar de não ser médica, mas tive a experiência dos dois lados. Se você tiver alguma dúvida sobre qualquer um dos dois lados, deixe aqui nos comentários que eu respondo. Deixe o like e se inscreva no canal. Até o próximo vídeo.